Olá pessoal, eu sou o professor Pedro. Hoje vamos resolver uma questão que caiu no Enem, que fala sobre inflação, juros, né? Que é ganho real, né? Poder de compra, que é muito comum na nossa sociedade. Então vamos lá, uma questão aparentemente longa, mas que é importante a gente ver como é que a gente trabalha isso. Vamos lá então. O ganho real de um salário R é a taxa de crescimento do poder de compra desse salário. Ele é calculado a partir do percentual de aumento dos salários e da taxa de inflação, referidos ao mesmo período. Algebricamente, pode-se calcular o real pela fórmula, tá? 1 mais R igual a 1 mais I sobre 1 mais F, em que I é o percentual de aumento do valor dos salários e F é a taxa de inflação, ambos referidos ao mesmo período. Essa é a famosa fórmula econômica de Fischer, tá? Onde a gente compara uma taxa de inflação com uma taxa de investimento, tá? A diferença calculada aí nesta fórmula te dá o ganho real, aquilo que você teve considerando aí o poder de compra, tá? Basicamente é isso. Continuando, considere que uma categoria de trabalhadores recebeu uma proposta de aumento salarial de 10%, essa seria a taxa de investimento, né? E que a taxa de inflação do período corresponde a 5%, aquela taxa que corrói o poder de compra, né, do trabalhador, né? Para avaliar a proposta, os trabalhadores criaram uma classificação em função dos ganhos reais conforme o quadro. Igual ou superior a 5%, uma boa situação, né? Maior ou igual a 1,5% e menor do que 5%, uma situação regular. E maior do que 0% e menor do que 1,5% ruim, tá? Igual ou menor do que 0%, inaceitável. Ganho real negativo, você não ganhou nada, né? A inflação teria comido tudo, nesse caso. Perda do poder de compra dos salários. Eles classificaram a proposta de aumento e justificaram essa classificação apresentando o valor do ganho real que obteriam. A classificação com sua respectiva justificativa foi, então, baseada aí nessa tabela aí que teoricamente esses empregados criaram, aí você teria que usar essa fórmula aí, né? Essa fórmula de Fischer para calcular o ganho real, tá? Bom, então vamos usar essa fórmula de Fischer, já que ele deu a fórmula, né? Aparentemente você precisa decorar, mas vou melhorar aqui. Eu vou colocar assim, ó, R. Opa, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui. Vamos lá então. Então aqui, ó, nós podemos fazer assim, ó. Opa, o que está acontecendo aqui? Vamos voltar aqui, vamos voltar aqui. Não sei. Vamos voltar aqui, o que está acontecendo aqui? Vamos lá aqui, ó. R, deixar o R isolado aqui e colocar, ó. R é igual a 1 mais I sobre 1 mais F, tá? Então, se você sabe da forma, é rapidinho, tá? Não tem muito mistério. Vamos lá. Depois desse blá 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 todo, você pega aqui a taxa de I. O que é a taxa de I? Seria a taxa do que eu chamo de investimento, né? Que seria aqui, no caso aqui, seria o aumento salarial dos trabalhadores. Lembrando que quando você trabalha com porcentagem, na fórmula, sempre você coloca a taxa na forma unitária, decimal, tá? Então, o que é 10%? 10% é 0,10. Você tem um aqui. E embaixo você teria a tal da fórmula da fração, né? da inflação, né? Que é a perda do poder de compra. Então, pessoal, o que é 5% na forma unitária? É 0,5, tá? Aí você vai, então, já que eu coloquei o R isolado aqui, passei por um para o outro lado, vai diminuir, né? Então, o que vai acontecer? Você vai somar aqui, né? Você vai ter 1,10, esse 1 representa o valor, né, de 100%, e vai subtrair por um ponto, vai dividir por um ponto 0,5 depois diminuir de 1, tá? O que acontece? 1,10 dividido, aqui é a matemática básica, você não tem calculadora na hora, né? Dividido por 1,05, na realidade é 110 por 105, né? Porque depois da vírgula as duas casas são iguais, duas casas decimais, então você corta a vírgula aqui. Então você vai ter que fazer essa aritmética aqui, ó. 110 por 105, você vai dividir aqui, né? Sobra 5, põe a virgulinha aqui. Aí o que acontece? Aí você puxa o zero aqui, né? Não dá para dividir, 50 por 105, o que você faz? Você vai colocar aqui um zero aqui
E aí baixa mais um zero, aí você tem agora 500 dividido por quanto? 500 dividido por 105. Vai dar quanto isso aqui? Você vai dar 4, né? Então você tem 4 vezes 5, 20, vai 2, 4 vezes 0, 0, com 2, 2, 4 vezes 1 dá 4. Aí qual o resto aqui, pessoal? Matemática básica, né? Olha a matemática básica aí, né? 80. Aí você continua a divisão, né? Baixa mais o zero, vai dar quanto? Vai dar 800. Vai dar quanto aqui? Vai dar 7, né? 7 vezes 5, 85 vai 3. 7 vezes 0, 0, e aqui vai dar 3. Então você vai ter isso aqui, ó. 7 vezes 1, 7. Né? O que que vai acontecer então? Aí você vai ter aqui... Aqui vai dar 5, aqui seria 9, vai dar 6, aqui pegou emprestado, teria 65. Né? Aí você vai continuar em matemática básica, quando você trabalha com porcentagem, quanto mais casas, maior a precisão. Então você vai ter agora 650. Aqui vai dar quanto? Vai dar 6, né? Então 6 vezes 5, 30, vai 3, 6 vezes 0, 0 com 3, 3. 6 vezes 1, 6. Já dá para parar por aqui, pessoal, já dá para por aqui. Então você tem aqui, ó, 1,0476. Isso aqui que eu acabei de calcular, né? Seria o quê? 100% mais essa variação aqui. Bom, aí para você calcular só a taxa percentual, você vai ter que na fórmula subtrair de 1 aqui. Então você vai ter na realidade quanto? 0,0476, tá? Isso aqui seria quanto? Está na forma de índice. Para você passar para a porcentagem, já que no começo da fórmula eu tive que dividir as taxas por 100, você vai ter que multiplicar por 100 para poder dar a fórmula em porcentagem. Multiplicar por 100 e andar a vírgula duas casas, né? Ó, matemática básica. Ó. 1, 2, daria quanto aqui? 4,76 aproximadamente por cento. Isso aqui é a taxa real, é a taxa de ganho. É o que você ganhou através desse aumento aí de 10% descontado os efeitos da inflação, tá? Então, pelo número aqui e pela tabelinha aí que os empregados criaram, seria o que? Letra C, né? Regular, porque o ganho real seria mais próximo de 4,7%, já que eu achei aqui 4,76%, tá? Então, essa seria a resposta aqui. Tá? Ele acabou ganhando 4,7. Repare então que não bastaria você pegar essa taxa, que muitos poderiam imaginar, 10% e diminuir de 5, né? Aí poderia pensar que seria isso aqui. Não é, tá? Para calcular o ganho real, você tem que usar essa fórmula. Mas se você, por acaso, não soubesse da fórmula ou esquecesse, você tem aqui uma situação que você vai achar essa taxa real para qualquer taxa são dadas. Você pega um valor, por exemplo, aqui fácil, 100, e primeiro vai o quê? Vai reajustar de acordo com a inflação, né? Você vai calcular 5% disso aqui e somar. Ora, calcular 5% e somar isso aqui, na prática, é você calcular 105%, que na forma decimal é 1,05. Então, aí o que você teve aqui? Você teve um valor qualquer hipotético reajustado. Aí você vai pegar esse mesmo valor inicial e vai calcular agora o valor do investimento, de uma aplicação, ou desse aumento aqui no caso que seria dos empregados. Também você vai aumentar 10% e vai somar, que na prática seria você multiplicar por 110%, ou 1,10, tá? Aí você achar quanto aqui? Você vai achar 110, tá? Para qualquer taxa, você pega um valor hipotético, pode ser 100, 1000, sempre você vai achar a mesma coisa, recapitulando. O que você faz? Você calcula a diferença, ó. Esse valor hipotético, 110 menos 105 dá quanto? Dá 5. Esse 5 aqui, você vai ver quantos por cento representa daquele valor reajustado. Então, você pega essa diferença, que é 5, e divide por quanto? Por 105, que é o valor reajustado, tá? Então, esse cálculo aqui, basicamente, vai ser o mesmo cálculo que eu fiz aqui, tá? E aí, só que aqui, você calculou com mais 100%. Eu tive que tirar aqui um que é 100%. Aqui não, já sai direto o valor da taxa percentual, tá? Que vai ser exatamente esse. Depois vocês podem fazer a continha aí, que vai dar exatamente o mesmo valor. Tá bom, pessoal? Entenderam? Vocês gostaram dessa aula? É muito importante, é o nosso dia a dia, né? O ganho real, considerando a inflação e uma taxa de investimento qualquer. Se vocês gostaram, curtam e inscrevam no nosso canal de modo que vocês possam ajudar a gente a atingir mais pessoas que querem participar.